gravação pelo OBS Studio. Iniciando, cadê? A gravação pelo Teams. Iniciamos. Beleza. Bom dia novamente, alunos. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre resistências térmicas, certo? A aula passada ainda não postei ela aqui como é que fala? No Canvas, o link para ela, tá? Porque não tinha, a aula não ficou gravada nele. Por sorte, né? Quem está preparado, né? A gente gravou pelo OBS Studio. Então, eu vou postar no YouTube, deixar o link para vocês. Assim como o arquivinho que acabou faltando, né? Na nossa última aula. Que a gente acabou fazendo. Vamos ver esse exercíciozinho aqui, ó. Certo? Que era um exercício onde a gente tinha uma resistência térmica, né? Que envolvia a convecção no interior da casa, a espessura da parede de gesso, a espessura de fibra de vidro na parede, a espessura de madeira na parede e o ambiente externo. Então tinha 5 resistências que estavam em série. A gente calculou, né, a soma dessas resistências e dividiu e achou a taxa de transferência de calor por exercício. Certo? Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de resistência série paralela. Eu não estou dividindo minha tela com vocês, né? Com certeza não. Agora estou dividindo minha tela com vocês. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Né? Às vezes eu esqueço. Mas vai lá. Então a gente fez exercício aqui na última aula, onde tinham 5 resistências, a gente representou elas, fez a soma das resistências e depois calculou a taxa. Agora a gente vai trabalhar um outro detalhezinho dessa parte de resistências térmicas, que é o seguinte: elas podem sim ficar em paralelo umas com as outras. Ai, que engraçado, tá aparecendo isso aqui, eu não quero que apareça. Me ajuda aí. Computador, me ajuda aí. Enfim, eu falo o que tem aqui embaixo. Eu vejo. Então, a gente tem a opção também, na hora de trabalhar as resistências térmicas, né, de alguns fenômenos, elas aparecerem em paralelo. Certo? Quando que uma resistência acaba aparecendo em paralelo? Quando a taxa de transferência de calor ela tem a possibilidade de se dividir. Certo? Isso que acontece. Para a gente entender direitinho esses fenômenos num exemplo só. Certo? Basicamente é o seguinte: a gente tem aqui, ó, uma superfície, que vai ser a superfície de uma parede, então a temperatura T da superfície 1, certo? Que vai transferindo calor, né? Vai vir um aporte térmico dessa parede através desse material A aqui. Então, na hora que ele chega na superfície 2, que é esse extremo aqui do material A, ela vai fazer fronteira com 2 materiais, o material B e o material C, são materiais sólidos. E o que vai acontecer? Quando for transferir calor, né, da superfície, dessa superfície 2 para a superfície 3, o que vai acontecer é que parte da transferência de calor vai passar pelo material B e parte da transferência de calor vai passar para o material C. A gente tem um exemplo disso, por exemplo, basicamente parede de alvenaria, onde você tem tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, e aí tem um pedacinho, né, da taxa de transferência de calor passando por esses 2 materiais que vão ocupando, né, uma certa fração da área total para transferência de calor, certo? Depois que essa energia, né, transportada aqui para a superfície 3, ela por sua vez vai ser transportada, né, através do material D para a superfície 4. E da superfície 4 aí ela vai trocar calor com o fluido, tanto por convecção quanto por radiação. Certo? Se vai ocorrer essa troca de calor tanto por convecção quanto por radiação, aqui nessa fronteira entre fluido e o material D, a gente vai ter 2 modos de transferência de calor. Então vai ter uma taxa de transferência de calor tanto por convecção quanto por radiação.
Por isso que o circuito térmico vai ficar dividido aqui, ó, porque uma parte do circuito vai ficar em função da resistência de convecção que a gente vai ter e a outra parte em função da convecção de radiação. Com o meu índicezinho aqui, porque felizmente não está mostrando para a gente, mas é basicamente a resistência de radiação que a gente teria aqui, certo? E aqui na parede, o que está acontecendo? A resistência dela segue o mesmo formato, né? Já que é parede plana, regime permanente, propriedades constantes, sem geração de energia, aí vai ser a espessura do corpo, que no caso eu chamei de espessura LBC, porque é a mesma espessura tanto do corpo B quanto do corpo C, certo? Dividido pela condutividade, que é a condutividade de B, nesse caso, e como nesse exemplozinho aqui eles estão dividindo a área pela metade, então vai ser a área por 2, né, para essa resistência aqui em B, de condução, e para a resistência de condução em C, a gente vai ter o comprimento BC, que é o mesmo para os dois, a condutividade de C, que está aqui embaixo, não está aparecendo para a gente, e aqui a gente vai ter a área por 2 do mesmo jeito, para essa resistência aqui relacionada ao corpo C, certo? E na convecção e radiação as mesmas coisinhas vão acontecendo. O que vai mudar para a gente é que basicamente, em relação à condução, as áreas não vão se dividir e a gente vai ter um coeficiente específico, né, para cada um dos modos, né, convecção e radiação. Então, sempre que houver a possibilidade da taxa se dividir, o que vai acontecer é que o nosso circuitinho ele vai bifurcar, né, em uma resistência em paralelo. E a maneira como a gente resolve as resistências em paralelo é a mesma lá da eletricidade, certo? A gente calcula o resistor equivalente e trabalha com ele. Então, vamos abrir aqui para a gente relembrar isto. Abriu, layout. Só para relembrar, a inserir a equação. Então, o que a gente faz? Opa. 1 divide pelo resistor equivalente. Aí isso vai ser igual, já que a gente está tratando com dois resistores, né? 1 dividido pelo resistor 1. É mais 1 sobre o resistor 2. Opa, 2. E aí, para resolver mínimo múltiplo comum, isso fica para a gente, né? Com os denominadores se multiplicando, fica R1 vezes R2 aqui. E aqui em cima o que vai acontecer? Já que o denominador é R1 vezes R2, nesse aqui a gente só tinha R1, então vai aparecer um R2 aqui em cima. E nesse daqui a gente não tinha o R1 no denominador, então ele vai aparecer somando. Então, basicamente a gente tem esse formato aqui, né? O resistor para o inverso do resistor equivalente. Ou seja, o resistor equivalente em si eu vou Ctrl X, Ctrl V, ou seja, tirando o denominador, então eu estou levando ele a menos 1, esse termo aqui também fica elevado a menos 1, abro a chavinha aqui para ele, que daria para a gente basicamente isso aqui. Troca, né?
está em cima com o que está embaixo. Certo? Assim a gente calcula os resistores equivalentes. E para a gente, o que nós vamos fazer vai ser basicamente pegar, vamos dizer assim, um passo a menos, né? Desse daqui, ó, a gente começar as deduções nossas. Basicamente pegar isso que a gente já tem aqui e depois levar a menos 1. Já vai ter o resistor equivalente. Então, coloco isso tudo aqui em evidência. Vai levar a menos 1 aqui. E aqui a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Certo? Por que nesse formato aqui? Porque aqui eu vou simplesmente entrar com as resistências que eu vou querer inverter. Tá? Então, acho que eu vou nem voltar aqui. Peguei aqui, ó. Então, por exemplo, nesse daqui a nossa resistência é um LBC sobre KB e área sobre 2, né? Então, eu vou chegar aqui e vou escrever basicamente esses valores de resistência. Então, vai ser o LBC, por sua vez, vai estar dividido pelo KB e a área por 2. Esse daqui é basicamente a mesma coisa, tá? Só muda o índice do K, né? Que vai ser para C. Então, LBC, KB, área sobre 2. LBC, KC, área sobre 2. E aí o que acontece? A gente está vendo esse 2 aqui, ó. Ele está dividindo o denominador do denominador. Então, se eu quiser passar ele para cima aqui multiplicando, posso. Tá? Então, vai ficar 2 LBC aqui e a mesma coisa desse outro aqui. Ó. Certo? Que a gente já vai eliminar esse 2 aqui para não ficar atrapalhando ninguém. Certo? E cada um, esse termo aqui, ele está dividindo o denominador. Então, eu posso pegar ele e passar para o numerador. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, V. Então, só para a fração ficar num formato, né, mais bonitinho, mais fácil a gente poder trabalhar. Porque agora, o que eu consigo observar? Primeiro, né, que o denominador está igual, certo? Então, eu posso somar essas frações aqui, ó, sem problema nenhum. Inclusive, posso até colocar o A em evidência, né? Ficaria aqui, ó. Tudo, né? A mesma fração. Deixar o A aqui. Vou abrir um parênteses. Ficar o KB. X. Mais o KC. X, V, esse termo aqui eu sumi com ele. Então, só coloquei, como é que fala? É o mesmo denominador, então eu deixei o denominador único, né?
Eu coloquei a área em evidência, tá aqui, bonitinho. E agora fiquei com essas duas constantes, né? A condutividade B, a condutividade C se somando aqui, ainda tem que levar menos um. Então, para a gente resolver esse problema, basicamente para a gente vai obter lá, inverter, né, denominador com numerador. Ctrl X, Ctrl V, X, Ctrl V. Tá? Tem vários exercícios no livro, né, que não dá essa área pela metade, né? Às vezes vem invertendo, igual é na parede normal, né? Você tem muito mais tijolo do que cimento, né, entre um e outro. Então as dimensões configam diferente, parecem outras frações aqui, né? Mas basicamente o processo, né, para a gente obter uma resistência térmica ou outra é o mesmo, certo? Então aqui seria o nosso resistor equivalente, né, para materiais de condutividade fixa, né, e ocupando áreas que são frações da área total. E se a gente pegar a mesma expressão agora e for trabalhar o efeito da convecção e da radiação, que estão em paralelo, como outro modo, como é que fala, no outro extremo da parede, né, nesse outro pedaço aqui, que nós vamos obter vai ser, né, neste daqui é 1 dividido pelo coeficiente de convecção vezes a área, né? E neste outro daqui, ó, no lugar da resistência 2, vai ser a mesma coisa, só que muda, né? Em vez de coeficiente de convecção, vai ser o de radiação. Certo? E o que a gente faz? A primeira coisa é pegar esses termos que estão no denominador do denominador, né? Passar eles para o numerador. Quando nós fizermos isso, Ctrl V, a gente vai ver aqui, opa, X, Ctrl V, esse daqui vem para cá, Ctrl X, Ctrl V. Então a gente vai ficar basicamente, né, com só os coeficientes de convecção e as áreas, né, se somando. E o denominador é 1, então pode fazer conta direto. Já podemos colocar basicamente, Ctrl X, C, isto. Só para facilitar aqui para mim, né? A área em evidência e pega os coeficientes de convecção de radiação e já coloca aqui. Opa, só de radiação, não vem a área junto. Bom, e agora inverte. Quando inverter, esse termo inteiro aqui vai para o denominador. Então fica por esse formato aqui. Tá? Alguma dúvida, gente, dessa dedução? A ideia basicamente é a gente, uma vez que tem um circuito nesse formato aqui, onde você tem resistências paralelas, a gente toma o resistor equivalente para cada uma delas, que é o que a gente está fazendo aqui, vai chegar nesses dois coeficientes aqui, e o que ocorre é que fica um circuito série, né, onde você tem dois equivalentes, né, um aqui e outro aqui. E aí, mesma coisa para continuar trabalhando, né, os problemas. Tá? Para a gente reforçar isso, né, tem um pequeno exemplozinho aqui, bem facinho, tá? De resistência em paralelo. Só que agora está colocando para a gente que, além, né, da convecção, vai ter radiação também em uma superfície. Então, vem falando para a gente, ó, durante a operação de um forno, a temperatura de sua superfície externa é de 320 Kelvin, enquanto a temperatura do ambiente é de 300 Kelvin. Determine a resistência térmica total e a taxa de transferência de calor, sabendo que o coeficiente de transferência de calor convectivo é de 50 watts por metro quadrado, a superfície externa total do forno é de 24 metros quadrados, então pela área já dá para saber que não é um forno doméstico. Pede para a gente considerar que a superfície externa do forno possui um comportamento de corpo cinza, com a absortividade e emissividade, né, isso no valor de 0,6. Tá? Na hora que ele informa isso aqui para a gente fica amarrado, né, ao cálculo da resistência térmica de radiação. Tá? Porque na maior parte dos problemas, as resistências, a parte da radiação acaba sendo desprezível, por quê?
Para aplicações mais simples, onde a temperatura é mais baixa, próximo da temperatura ambiente, como é o caso aqui, 20 graus só de diferença, e pensando, né, esse aqui é 26 graus mais ou menos, 26,7. Esse daqui ó, é 20 graus acima disso, no 46,7 graus Celsius. Então são temperaturas muito baixas, muito próximas da temperatura ambiente. Então a contribuição da radiação ela é relativamente pequena. E aí, dependendo do valor da convecção, a gente às vezes desconsidera a radiação para o problema ficar mais simples. Nesse caso aqui, como ele deu informação para a gente vai ter que calcular tanto a transferência de calor por convecção quanto a de radiação. Tá? Então, vou pegar o enunciado aqui. Acho que eu posso até dar uma melhorada nele. Deixa eu ver se é mais simples. Ai, que bonitinho. Essa vírgula enquanto. Vou salvar aqui para ficar bonitinho para os próximos semestres. Vamos lá. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, ó. Resistências térmicas em paralelo. Paralelo. Vou colocar aqui exemplo de resistências térmicas em paralelo. Muito bem, então a gente tem o forno, certo? Vai estar transferindo calor, né, da superfície externa dela para o ambiente, eles estão a temperaturas distintas. Então, para a gente, né, vai ser basicamente esse mesmo efeito aqui. Ó. A gente tem lá uma superfície do forno, né, estaria uma temperatura T4 qualquer, e vai ter uma resistência tanto de convecção quanto uma para radiação. Então, vou até aproveitar esse desenho aqui, tipo screen, vou pegar assim, Ctrl C. Certo? Eu não falo nada do que acontece no interior do forno. Então, para a gente vai ser basicamente isso aqui. Ó. Tem lá a convecção e radiação, né? Trocando calor por um fluido. A temperatura tem infinito. Então, o frigir dos ovos que a gente tem é isso aqui. Ó. Deixa eu afastar isso aqui para fazer mais uma baguncinha. Isso aqui que vai fazer diferença. Não é isso. Não. Para baixo. Ó, parece até que foi feito para agora. Pensando. Parece até que foi. Como é que chama? Um problema dedicado. Alguém chegou e fez uma arte só para esse problema. Isto. Limpou. Vamos comer aqui em cima, né? Número 1. Deixa eu descer aqui e restaurar.
Ninguém jamais saberá. Então, tá aqui para o nosso probleminha, desenho feito, né, do que seria o nosso circuito térmico equivalente. Vamos colocar ele aqui, certo? E resolver o nosso probleminha a partir dele. Reduzir um pouquinho, etc. Vamos deixar ele quadradinho. Certo? Começar a fazer alguns cálculos. Opa, Ctrl Z. Primeira coisa que a gente precisa calcular para ele é basicamente, né, qual que é o coeficiente de transferência de calor por radiação. Porque o de convecção foi dado, a área foi dada, e com uma expressão, né, para resistência térmica equivalente, a gente basicamente só vai precisar pegar os dois coeficientes, somar e multiplicar pela área. Então, a primeira coisa é encontrar ele. E para a gente trabalhar ele, na verdade, é uma equação pronta. Ele está aqui, ó. A gente deduziu ele quando estava trabalhando a parte de resistência térmica por radiação. Então, esse coeficiente de transferência de calor por radiação é basicamente, né, o que sobra da expressão da radiação quando a gente separa ela, né, do binômio, né, para poder ficar no formato parecido com a de convecção. Né? E fica com a área e a temperatura de superfície mesmo tem infinito, multiplicando um monte de coisas que vai ser para a gente resistência de radiação. Então vamos colocar ela aqui, com o primeiro cálculo para a gente fazer. Vou pegar uma equação ZIT aqui. Que pedaço, não faz diferença. Pega aqui o agarrado, já fica aqui certinho. Ele é para a gente a emissividade, a constante Stefan-Boltzmann, as temperaturas, né, T infinito, T de convecção ao quadrado se somando, então esse é o T da superfície eleva ao quadrado, Ctrl C, mais temperatura do meio Cadê você, Felipe? Achei. Oh. Isto. Isso vai estar multiplicando. Os termos aqui somando. Certo? Esse seria o nosso coeficiente de transferência por radiação. Então, vamos fazer a continha para a gente obter. Bem simplesinho. Lembrando, aqui a gente tem temperaturas que estão quadradas, se somando, etc. Como a equação como a equação do Stefan Boltzmann ele usa as temperaturas em escala, em valores absolutos de temperatura, a gente tem que trabalhar tudo isso aqui em Kelvin, porque senão vai dar muito diferente, tá? A constante em si foi feita para trabalhar em Kelvin. Se a gente deixa isso em graus Celsius, a gente erra por muito, tá? Não é por pouco. Zero vírgula seis emissividade. A constante Stefan Boltzmann é facinho de lembrar, ela é 5, 6, 7, multiplica, né? 10 a 8 menos, né? Então é 5, 6, 7, 8. Na verdade é 665 alguma coisa, mas deixa para lá. Vamos atrapalhar, né, a nossa mnemônico de memorização. Kelvin, eleva menos 4. Aqui é metro quadrado. Se eu for para o denominador, não preciso do menos, né? Só puxar o 4. Besteira minha.
Temperatura da superfície. Aí vai ficar para a gente aqui os 320 Kelvin. Aqui os 300 Kelvin para a temperatura do meio. E agora aqui de novo, 320. Aqui 300 Kelvin. Então, o nosso coeficiente de transferência de calor por radiação, se fizer a continha dele, né, e olhando as unidades, né, eu tenho Kelvin a terceira aqui, né, vai cancelar com Kelvin a quarta, que a gente vai ter aqui embaixo, então vai ficar watt por metro quadrado Kelvin, a mesma unidade, né, do coeficiente de transferência de calor por radiação. E aí, contas. Modo RPM não é uma aposta, vamos colocar no algébrico, isso aí, muito bem, 0,6 multiplica 5,67 vezes 10 elevado a 8 menos, e vai multiplicar, parênteses, 320 elevado ao quadrado, mais 300 elevado ao quadrado, que multiplica aí 620, né? Então vai dar 4,58177776. Então, basicamente, para a gente, 4,06 watt por metro quadrado Kelvin. Esse é o nosso coeficiente de transferência de calor por radiação. E agora que a gente tem ele, né, a nossa resistência térmica equivalente, e também a resistência térmica total, né? Já que só tem essas duas resistências aqui para a gente, o que foi não foi formado nada está acontecendo no interior do forno, então só desse ponto para cá, que é o que a gente está analisando, o circuito é só isso daqui. Então, vou pegar as expressões aqui. Ctrl C, Ctrl V. A área para a gente ela é de 24 metros quadrados, certo? Ela vai estar multiplicando o coeficiente de convecção, que ele é de 50 watt metro quadrado Kelvin. E o coeficiente de radiação é esse valorzinho aqui, ó, 4,06. Certo? Aquela história, com a diferença de temperatura entre superfície e parede ela é pequena e as temperaturas estão muito próximas da temperatura ambiente, né? Os valores aqui, mesmo que sejam termos tão elevados ao cubo, né, no caso, como é que fala? Na hora que eles multiplicam pela constância de Stefan-Boltzmann, eles vão ficar bem pequenininhos. Então, a parte da radiação fica muito pequena em relação à da convecção, né? Aqui não chegou a 10%, ainda tem 8, 9% alguma coisa. Tá? Então é muito comum que se despreze, principalmente quando o coeficiente de convecção não é tão baixo assim, porque esse aqui é um valor pequenininho. Convecção com ar, provavelmente deve ter uma corrente de vento passando aqui e aumentando ele um pouquinho, certo? Porque se estivesse só exposto ao ar ambiente, só por convecção natural ele estaria entre 5 e 25. E na hora que a gente coloca, né, algum tipo de ventilação forçada, ou que está ventando muito, aí você consegue chegar nesse aqui para ar, que é um isolante térmico, né? Um meio de transferência de calor. Então, continhos. 1 divide, parênteses, né? 24, que multiplica 54,06. Isso vai dar para a gente 7,707. Vou colocar 1 aqui. E isso vezes 10 a menos 4. Deixa eu aproveitar esse daqui. Você. Sinalzinho de vezes também seria interessante. Ctrl V. 10 a menos 4. E a unidade para a gente vai ficar basicamente, né, Kelvin, que está no denominador do denominador,
por watt, que está no denominador. Os metros quadrados vão se simplificar, e aí a gente achou, né, nossa resistência térmica equivalente para o nosso circuito. Com base nisso, a gente consegue calcular, né, qual vai ser a nossa taxa de transferência de calor, que ele está chamando simplesmente Q ali. Deixa eu pegar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vamos colocar assim, Ctrl+C. A taxa de transferência de calor vai ser a diferença de temperatura. E aí a diferença mesmo, ou seja, tanto faz trabalhar em graus Celsius quanto Kelvin, que a gente vai achar o mesmo valor, já que é uma diferença. Tá? Tem uma temperatura menos a outra. De uma escala para outra, como fala, o número de divisões que a gente tem para o mesmo intervalo de temperaturas, como é o mesmo, a gente não tem problemas em trabalhar a diferença, seja em graus Celsius, seja em Kelvin. Mas, como deu tudo em Kelvin, vamos continuar em Kelvin. De toda forma, o delta de temperatura fica em 20. Então, vou pegar aqui ó, a temperatura da superfície menos a temperatura do meio, né? Sempre do mais quente para o mais frio. E agora aqui, e nessa parte de circuito térmico, tá? Nossa resistência equivalente aqui já calculada. Coloca como resistência térmica, para ficar mais bonitinho. E agora, só substituir valores. Vou pegar esse aqui, denominador, já substituo aqui. Vamos pegar um espacinho aqui só para ficar mais bonito, beleza? As diferentes temperaturas. Só trocar os sinalzinhos de menos depois. Então vai dar este valor aqui, né? Vai dar menos. Isso vai multiplicar 20. Então vai dar para a gente 25.948,8 watts. Yes. Aproximadamente, né? Isso é aproximadamente. Esse daqui é aproximadamente. Esse daqui é aproximadamente. Opa, isso aqui por definição, perdão. Tudo aproximadamente. Certo? Essa é uma análise que a gente pode fazer, ela está corretíssima, tá? Mas da mesma forma que a gente está brincando desse jeito aqui, a gente pode pegar lá da, vou dizer assim, lá da elétrica mesmo, como é que fala? A lei dos nós de Kirchhoff, certo? Para quem não lembra, ela basicamente diz o seguinte, olha, a soma das correntes que chegam e que saem de um nó, elas têm que ser zero, certo? No nó, você não vai ficar acumulando elétron lá dentro. Então, quer dizer basicamente o seguinte, olha, eu tenho uma taxa de transferência de calor que está vindo aqui por cima, que é por convecção. Aqui pela parte de baixo é por radiação. Então, a taxa que está chegando nesse nó, essa de convecção e essa de radiação, e a que está saindo é essa taxa aqui, Q. Então, basicamente, o que a gente vai ter é que a soma seria soma disso com isso e isso daqui, ela deveria dar zero. Certo? Porque essa taxa aqui, como ela está saindo, vai ser a soma das outras duas. Então, outra maneira de a gente fazer isso aqui, tá? Solução alternativa. Essa taxa de transferência de calor aqui ela vai ser basicamente a taxa que a gente tem por convecção e por radiação. Então, vamos calcular cada uma delas separadamente. A de convecção basicamente depende do coeficiente de transferência de calor por convecção. Opa!
a área e a diferença de temperaturas. Certo? Então, substituindo valores, opa, a gente vai ter o coeficiente de convecção aqui. Ele vai estar multiplicando a área e vai estar multiplicando essa diferença de temperatura aqui. Ctrl+C. Essa continha simplesinha, né? Porque não precisa nem de calculadora para fazer ela. Ela vai dar 320 menos 300 vai dar 20. 20 vezes 50 vai dar 1.000. E 1.000 vezes 24 vai dar 24.000. Certo? Essa é a nossa taxa. As unidades todas vão se cancelar, exceto o watt. Então, dos 25.948, 24.000 é por convecção. O restante tem que ser por radiação. Então, vamos calcular. Por radiação, a expressão é praticamente a mesma, só que... Vamos aproveitar a maior parte dela. Opa! Só agora foi a emissividade, consultor Stefan Boltzmann, a área, as temperaturas da superfície a quarta, menos temperatura do meio a quarta, não tem mais nada aqui multiplicando, e é isso aí. Certo? Transferência de calor, né, considerando superfície cinza para o nosso sólido aqui e meio difuso, foi o que a gente viu lá naquelas aulas de introdução, nivelamento, etc. Então, vamos pegar o que interessa aqui para a gente. Seria esse pedaço aqui e adaptá-lo, né? E que eu tenho emissividade, está aqui, a constante Stefan Boltzmann está aqui, falta a área, vezes os 24 metros quadrados, vezes, né, essa temperatura aqui elevada à quarta, menos essa temperatura aqui elevada à quarta. E aí, uma aproximada, né, porque isso aqui vai dar dízimo. Para lá. 0,6 vezes 5,67 vezes 10 eleva a 8 menos, opa, 8 menos 5 vezes 24 vezes a parênteses 320 eleva a quarta menos 300 eleva a quarta. Vamos dar isso aqui, ó, 1948,92, deixar só como 9, tá? Watt. Certo? E se a gente faz a continha, né, de um mais o outro, a gente vai ver que vai bater. A taxa de convecção deu só isto. É isso que ela tem que dar. E a de radiação ela deu isto. E era isso que ela tinha que dar. Aproximadamente. Um espacinho aqui para ficar bonito. Ou seja, somando uma com a outra, a gente vai ter 24.947,9 watts. Um pouquinho, né, diferente desse aqui, ó. Nós estamos errando aqui, ó, por 0,8 watts de uma solução para outra. Esse 0,8 watt aqui, ó, de diferença, é basicamente devido aos erros de truncamento.
Diga. Essa Hum? diferença é aceitável? Hã? Basicamente depende de quantas casas decimal que a gente está trabalhando, tá? Se tivesse colocado mais, né, teria ficado menor. Preciso de um luzinho pra jogar na minha cara, fica sempre muito escuro nesse fundo. Bom dia, gente, que apareceu depois. Então, como é que fala? Ainda mais em prova. Pensa o seguinte, prova, exercícios, coisas assim, né? Cada um está, às vezes, utilizando, né, uma aproximação com um número de casas decimais diferentes. Como é que fala? Pensa o seguinte, né? Aqui já deu um aproximado, né? Na hora que a gente veio para cá, achou lá um valor que está aproximado. Nesse valor é um valor, um decimo muito pequeno, né? Então 10 menos 4 aqui, ó. Depois ele vai aparecer dividindo. Então, qualquer erro que a gente tivesse aqui nessa conta de aproximação, ele teria sido multiplicado por 10.000. Então, ele aparecer aqui na casa como é que fala, das unidades, vamos dizer assim, é ótimo, certo? Então, o erro que está aparecendo aí para a gente é justamente porque a gente não está deslizando, né? Mais casas e mais. Se estivesse utilizando, tinha sumido. Ficar menor ainda, certo? Mas basicamente para dizer para a gente, ó, todas as duas soluções são válidas, certo? E claro, né, com mais aproximações em contas a gente estiver fazendo, né, mais erros a gente vai ter associado a cada um deles. Mas as duas soluções estão ok, certo? Já vou salvando aqui para a gente. Mais opções de salvamento? Sim. Leis, pandemia, transferência de calor, existências em paralelo, certo? Feita nessa pausa aqui, rapidinho, eu vou só falar para vocês, eu coloquei um exercício de fixação, tá? Valendo 3 pontos. Exercício de fixação, na verdade, são 6 exercíciozinhos dessas partes da matéria que a gente está estudando, tá? Que é basicamente condução em regime permanente, unidirecional, com e sem geração de energia, né? E essa parte de resistências térmicas, certo? Então, valendo incríveis 3 pontos para a gente poder trabalhar eles, tá? E o restante do material é interessante colocar. Deixa eu ver se está aqui. Hum, Exemplo de circuito térmico 1. Deixa eu trocar o nome dele. Nomear em série. Pronto, fica lindo. Ou quase. Eu acabei que eu não postei, né? Não coloquei nenhum link da aula. Não sei se eu fiz o. Já joguei ele pro YouTube, vocês poderiam ver também. Eu não lembro. Eu já deixei aqui adicionado uma vez, para não esquecer. Olha aqui, ó. Sua rede está causando qualidade de chamada ruim. Experimente mudar com uma rede melhor, opção de acesso Wi-Fi. O ponto de acesso Wi-Fi está aqui do meu lado. Eu estou encostando nele, ó, fazendo carinho, tá? E tá dando isso para altas internets. Então o problema não é meu acesso Wi-Fi não, tá, bicho? Fique esperto aí. Desculpinha, tá? Está dando um problema para vários professores há semanas. Então não vem com desculpinha não. Estão de olho aí, tá? Depois vou organizar aqui para ficar bonitinho, né? Porque essas duas aqui, eles têm que ficar no finalzinho que a gente não viu essas apresentações ainda. Tá? Alguma dúvida, gente, nesses exercícios, essa parte de resistência em paralelo? Resistência em série? Ah, um bom exercício aqui. Ó. Deixa eu ver, nós temos até... sempre dá tempo. Vamos fazer outro. Vamos pular esse daqui, ó. Vamos lá para a parte de circuito em... Fala, em cilíndricos.
certo? Depois a gente volta àquele exercício ali, que ele vai demorar mais tempo, ele demanda um cuidado a mais de explicação, porque ele já é um exercício de nível mais alto, tá? Eu criei ele para servir de prova para admissão de professores na PUC. Há muito tempo Ô, atrás. professor, Ah, é porque eu tô com uma dúvida, lá no slide 23 que eu estava estudando, é porque quando substitui a resistência térmica, né, para achar, você tem lá menos delta T sobre a taxa de transferência de calor na condução. E aí, antes, estava falando que a resistência térmica é a variação da temperatura sobre a taxa de transferência de calor. Aí, porque depois substituiu com sinal negativo, eu queria saber se influencia ou aqui é uma não. diferença, né? Delta. É o delta de A gente temperatura, vai né? É avaliar uma menos a outra. resposta. É porque foi só uma substituição que foi feita para achar a resistência térmica em função do comprimento do K, né? Ah, que E sim. da área transversal. Você está falando aqui, ó, Estou falando no slide 23. slide 23. Vamos ler. Isso. 23. 23. Não, 23 para mim tá esse aqui. É Ah, 25. 25, beleza. 25. Ah, Isso aqui. ah, Que aí faz essa substituição, o sinal que eu fiquei na dúvida se vai interferir. é porque na condução o que acontece? Para a gente colocar a taxa de transferência de calor na mesma direção do eixo, a gente fica com a temperatura maior, né, do lado, onde assim, se a gente arbitra que a taxa de transferência de calor está para a direita, deixa eu ver se eu acho um desenho aqui para facilitar. Assim, ó. Se a gente coloca, né, um problema para condução, a gente vai tomar essa condução, por exemplo, positiva em X, né, da esquerda para a direita, para a gente avaliar a taxa de transferência de calor, o que acontece? A maior temperatura para a gente, neste caso aqui, está aqui na superfície 1, enquanto na 2 aqui a gente tem a menor. Então, a diferença de temperatura, que seria a que está por último menos a que está primeiro, ela é negativa, certo? Então, o gradiente de temperatura para a condução ele fica negativo, né, na direção do eixo que a gente está habitando a taxa. E aí o que acontece? Nessa expressãozinha aqui, ó, das resistências térmicas, essa taxa de transferência de calor ela está sempre positiva, tanto para a convecção, quanto para a condução, quanto para a radiação, certo? E para se manter positivo, o que é feito? Esse sinalzinho de menos que aparece aqui, que vem justamente para trocar o sinalzinho aqui das gradientes de temperaturas para a taxa ficar positiva na direção que a gente está arbitrando, né, da maior temperatura para a menor, aí a gente junta esse sinal de menos aqui com delta, certo? Porque quem é negativo de verdade aqui é a diferença de temperatura. E para as outras, a gente está assumindo, né, que a temperatura de superfície é maior que a temperatura do meio, para a convecção, para a radiação, certo? Está dizendo que Sim. a taxa aqui é positiva, né? Da superfície para o meio, é positivo da superfície para o meio. E ela aqui, ó, a taxa para ela ser positiva, ela precisa que esse delta de temperatura aqui ó, fique positivo. Como ele é negativo, né? Porque a energia está sempre indo da maior temperatura para menor, esse sinal de menos aqui é acrescentado na equação. É isso, a única coisa que a gente faz é colocar menos o delta. Então ficaria sempre a assim, menos a menor menos a maior, então na hora que inverte fica maior menos a menor. Então fica um delta positivo do mesmo jeito. Por isso que eu, Beleza, né, entendi. porque nessa parte de resistências térmicas, não é sempre da maior temperatura para menor, certo? A gente não tem nenhuma taxa de transferência de calor calculada negativa nesse formato aqui. Você pega maior para menor, certo? Obrigada. Por nada. Porque a gente já coloca, né, a corrente, né, na direção que ela deveria ter.
Se ela está com o sinal trocado é porque nós pegamos temperaturas diferentes ou qualquer coisa assim. Te sumiu com uma temperatura maior que a outra e não era. Ai, uma aguinha próxima aqui, um salvo. Então, beleza. Esse aqui seriam essas resistências térmicas em paralelo, bonitinho. Vou salvar aqui. Eu vou até colocar aqui pra gente um arquivo separado, mais novo arquivo. Que aí eu vou fazer um outro exemplo aqui. Para a gente trabalhar as resistências térmicas, ainda em série, tá? Mas para parede cilíndrica. O formato fica ligeiramente diferente. Deixa eu abrir de novo aqui. Que a ideia é que, em vez de a gente trabalhar esse daqui, ó, cadê? Esse problema aqui agora, cadê ele? Esse aqui é o que demanda mais tempo, porque ele é grau de dificuldade maior, precisa de mais tempo para ser resolvido e gera, às vezes, muita dúvida, dependendo da turma. Então, a gente pula um pouquinho para frente, só para aproveitar o tempo de solução, certo? E lembrar que a gente tem as paredes cilíndricas ainda. Vamos pegar ele aqui. A gente já fez dedução dessa resistência térmica para parede cilíndrica, então é só pegar a equação e aplicar. Layout. Alguém me incomodando. Deixa eu botar aqui, não me incomodar, não perturbe. Pronto. Ninguém vai perturbar mais. Tá aqui, vamos colocar em Zimbrit. Então, o que a gente tem? Temos um tubo, certo? De aço. Vou fazer desenhos para isso daqui, então bom que o pente já está aberto também. Então, ele vem falando para a gente, ó, temos um tubo de aço, vou colocar até um título aqui para ele. Exemplo de resistência térmica em cilindros. Vai ficar inclusive como título para a gente lá no arquivo, vamos salvar. E ele falando para a gente, ó, nós temos um tubo que ele é de aço, deu a condutividade para a gente. Ele tem 15 metros de comprimento. É utilizado, né? Ele é utilizado para transportar vapor de água a 300 graus Celsius com um coeficiente convectivo de 1000 watts por metro quadrado Kelvin, agora um coeficiente convectivo mais interessante, né? Porque é um escoamento fechado num tubo que está sendo produzido com uma máquina de fluxo, então faz sentido ele ser maiorzinho assim. O tubo de aço ele tem 32 centímetros de diâmetro interno, 40 milímetros de espessura e é recoberto com uma camada isolante de 2 centímetros de espessura. Vamos fazer um desenho. Isso aqui. Mesmo que o exercício não tenha um desenho, tá? Não quer dizer que a gente não possa fazer um, né? Para justamente facilitar a nossa vida. Tá? Opa, não tirei isso daqui não, tá? Eu vou aproveitar parte desses desenhos aqui para poder resolver para a gente. Eu tirei esse treino de superfície aqui. Vou colocar só as resistênciazinhas, não vou colocar a indicação do que é o que por enquanto. Vamos só eliminando aqui. Pega essas duas resistências, traz para cá e vamos fazer um desenho de um tubo. Círculos concêntricos. Oi, círculo, tudo bem? Deixei mais fino. Bom, assim.
Então, ele é um tubo que ele está revestido por um outro material. Vou exigir em proporções, tá? Não gostei dessa. Reduzir aqui, reduzir aqui, reduzir aqui. Mais ou menos cabe, né? Só reduzir um pouquinho. Agora outro pro lado de fora. Beleza. Sumiu! Ah, não. E agora, professor? Agora, calma. Aqui, na resistência substitutiva. Vamos colocar ela aqui. Um pouquinho de tamanho para caber. Espaço interdimensional. Aqui uma. Não é bonito, né? E depois vai trocar cabo com ar, né? C, Ctrl V. O que o Marcel está falando? Tem um fluido, né, interno, trocando calor com ele. Isso aqui. E agora algumas cotas, tá? Então, olha aqui que ele está falando para a gente questão de desenho. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, depois eu volto isso aqui pro lugar para a gente mexer mais nele, tá? Mas basicamente o que a gente tem aqui, ó. Ele fala que tem um vapor de água que está escoando no interior de um tubo. Então essa parte aqui interna vai ser para a gente o tubo de aço. O texto para a gente. Aqui, um tamanho decente, né? Não exagerado de default esse aqui, então seria para a gente o aço. Essa parte aqui. Aqui para a gente seria o material do isolante. Isolante. Vou tentar fazer uma artezinha aqui, gente. Só para ficar mais bonitinho, tá?
aqui, reduzir tamanho, espessura, 36, dá, beleza. Esse aqui é o nosso aço, que lindo que ficou. Tá? Não pichem a casa dos outros, tá, gente? Esse aqui é o material do isolante, coloca no verde, because the reasons. Certo? Aqui dentro vai ficar passando vapor, aqui do lado de fora vai ser o ar. Basicamente isso. E aí o que vai acontecer? Você tem lá o vapor de água transportando, né, com o coeficiente convectivo que foi dado. Ele fala pra gente, ó, o diâmetro do tubo de aço, o tubo de aço, ele tem 32 centímetros de diâmetro interno. Oi? Professor, agora anunciou, ele solicitou o controle sozinho. Teria alguma lista de exercício aí pra gente? Além de exercício de fixação, tenho. Vocês podem fazer todos os do livro. E na verdade eu estou pegando a lista de exercícios, estou fragmentando ele, pegando alguns dos livros, tá? Para justamente vocês poderem ir estudando. Certo? Na verdade, esses exercícios de fixação já eram as listas de exercícios que eu passava nos semestres anteriores, etc. Certo? Esses são dos primeiros, né, que eu peguei lá do livro, etc. Desses aí já é parte da primeira lista que eu estou colocando para vocês fazerem. Tá? Então, tubo de aço, tarará, recoberto, uma camada de chocolate no exterior, não. Isolante tem 2 centímetros de espessura. Fala, bom, diâmetro interno, então, é 32 centímetros, espessura de 40 milímetros e com o isolante tem 2 centímetros de espessura. Então, vamos marcar aqui, ó. Diâmetro interno, formas, texto. Desenhar é muito mais fácil, principalmente quando não dá... Não informa para a gente de propósito, né, o que a gente vai ter. Então, o diâmetro interno do tubo seria essa cotinha aqui, ó. Engraçado que não deu opção de alterar qualquer coisa nela. Texto. Nada. Deixa eu ver as formas aqui. Ele foi dando espessura depois disso, né? De aço. Isolante. Beleza. Certo? Colocar o texto, a informação que ele deu no texto para a gente. E vamos ver aqui, ó. Ele deu para a gente, né, o diâmetro interno. Texto. Deu diâmetro interno igual a 32 centímetros. Isso. 40 milímetros de espessura e 2 centímetros de espessura. Milímetros. Esse aqui no aço. Depois deu uma outra espessura na fibra de vidro, que vai ser isolante, 2 centímetros. Essas são as cotinhas que ele deu pra gente. Fazendo o desenho, mais ou menos, tá? A gente já consegue visualizar, né, o que é o problema. E esse aqui é o tipo de exercício de livro, tá? Que quer que a gente erre pela parte da geometria.
Principalmente a gente fica esperto. Não chegar na prova e não errar mais. Isso não. Tá ótimo. O que vai acontecer agora, tá? Agora que já fez o desenho, né, do que mais ou menos a geometria do cilindro, para a gente não errar, a gente vai representar essas 4 resistências térmicas aqui, né? A de convecção que a gente vai ter no interior do tubo, né, que é o vapor escoando sobre a superfície do aço, superfície interna, né, dele. Depois a gente vai ter uma resistência de condução do material do aço, para depois uma resistência térmica de condução do material do isolante, para finalmente, né, trocar calor com o ambiente externo, que está a 20 graus Celsius, cujo coeficiente convectivo é de 40, de 20 Wm², Kelvin, fala para a gente que a gente tem que determinar qual que é a condutividade térmica desse material isolante aqui para manter a temperatura da superfície externa dele a 40 graus Celsius, ou seja, essa temperatura tem que estar 40, certo? Então, vamos montar um circuitinho, ou fazer um circuitinho agora para a gente poder trabalhar a partir dele. Deixa eu ver aqui. São 4, né? Vamos pegar aqui de um outro exercício qualquer. 10. Pega esse aqui em paralelo, que são 4 também. Fica aqui, tá? Rotina sua. Você reduz aí pra gente um pouquinho. Pronto. Tirar o sinal aqui da taxa. A taxa está saindo. Vai ser uma temperatura T infinita, né? Para o ar. A probabilidade para o vapor, na verdade. Outras para superfícies, vou retirar as superfícies aqui, que elas vão fazer diferença para a gente. Só uma que vai, né? Tem 2 materiais sólidos. Essa aqui é interessante a gente manter. Que é a última da parte externa. Tem a taxa é única. Vou deixar assim. Vou cá. Não quero que o 2 venha. Vai para lá. Vem para cá. Deixa essa taxa aqui em cima. Esse valor aqui desce. Certo? O que muda, né? A expressão, né, para cada uma dessas resistências térmicas aqui, basicamente vai alterar um pouquinho, mas vai ficar 1 sobre o coeficiente de convecção interno, né, vezes a área. Essa daqui e essa daqui vão modificar, porque não é parede plana, é parede cilíndrica. Então, a expressão que a gente precisar para elas é de parede cilíndrica. Então, vou pegar daqui mais próximo. Essa aqui seria a expressão para a gente. Ela está com uma equação, que ótimo. Ctrl C, né? Tamanho e posição, quebra automática, quadrado, beleza. Deixa eu brincar com ela.
Então a gente vai ter, claro, né? Para cada um. A gente vai ter uma resistência térmica. Ups, que essa primeira aqui que vai ser a nossa resistência térmica de convecção. Resistência térmica de convecção interna. Ela vai ser para nós 1 sobre o coeficiente de convecção, né, vezes a área. Certo? Só que um pequeno detalhezinho. A área aqui para a gente, quando a gente for abrir ela, demonstrar o que ela vale, um desviozinho meio esquisito aqui, né? Vamos levar isso. Quando a gente for descrever essa área aqui para a gente, vai ser a área de troca de calor, certo? Entre o fluido e a superfície. Então, ela vai ser, para a gente, 2π o raio, né, e o comprimento, certo? Se a gente for olhar direitinho, questão de raios, a gente teria aqui 1 para essa parte de dentro, 2 para essa parte aqui, ó, intermediária, né, e 3 aqui para o lado de fora. Vou chamar de raio 1. Vou colocar o sinalzinho de vezes aqui, ó, só para mostrar esse efeito, tá? A outra resistência. Professor, raio 1 de dentro. Ah, diga. É porque o raio De 1 é o de convecção na dentro. parte de dentro. Hã? Beleza. Até o finalzinho do aço aqui. Isso, na verdade, é a como é que fala? Como depende como é que fala? Do contato entre o fluido, vapor e o aço, só acontece pelo lado de dentro. Então vai ser só a resistência 1, ela sairia do centro da tubulação até a superfície interna do aço. Esse seria o raio 1, ou seja, ele estaria 16 centímetros. Tudo bem? Joia. Beleza. Tá bom. Tá, sempre fico concentrado, então eu assusto quando vocês falam. E aí, para resistência de convecção, agora que seria no aço. No aço é condução, certo? Aí viria de um raio 1, que está vindo até aqui, até um raio 2, que seria um raio até aqui. Ó. Depois eu coloco a posição de cada um dos raios, tá? Chego, boto cada um deles aqui sobreposto. Seria também pela condução do aço. E depois a gente pegaria o material do isolante aqui. Estou só colocando as equações aqui porque eu ainda vou mexer no desenho, tá? Deixa ele mais bonitinho ainda e depois eu vou montar tudo aqui direitinho. Então, eu virei material do isolante. Vou colocar só como ISO. ISO. Tá?
E aí o que acontece? O isolante está vindo aqui desse raio, que a gente chama de 2, vai vir até esse outro raio aqui, que a gente chama de 3. Então, como é do raio externo e o raio interno que a gente usa aqui, vai ficar do R2 até o R3, então fica R3 por R2 aqui dentro, certo? Depois que a gente vai ter convecção aqui com o meio externo, que é o ar, coloca aqui vapor. Vapor aço isolante. Esse resistente de convecção com ar ambiente, tá? Então, vou colocar esse um sobre aqui, que já vai ter no outro. Mas aí vai depender da área de fora, certo? O ar só vai ter contato com o material isolante. Então, vai ser o R3 para a gente trabalhar ele, tá? Aí vai ser o coeficiente de convecção, né? Para o ar. Enquanto este daqui, ó, é o do vapor. Vapor. Certo? Então, agora que eu tenho isso aqui pronto. Professor, Ah, em relação ao meio interno e ao meio externo, a gente só considera convecção? ao meio interno e ao meio externo? Não, o meio interno está aqui, Isso. ó, convecção do vapor. Sim. O meio externo está aqui, ar. Pois é, né? E outro, né, a gente vai ter esses 4. É o de convecção, condução, Não entre um e convecção. outro. Uhum. Ah, tá individual. Não entre um e outro. Sim. Por que só Sim. convecção? Porque o A exercício... condução aí é muito baixa, hein? Provavelmente. Talvez na superfície interna aqui para o aço não seja tão baixa assim, mas o exercício falou, ó, pode desprezar a radiação, certo? E por que que na parte interna aqui talvez não seja tão desprezível? Porque aqui estão as maiores temperaturas, né? O vapor está 300 graus aqui. A superfície do aço não deve estar uma temperatura muito diferente disso, certo? Deve estar nos 298, qualquer coisa assim, porque o coeficiente convectivo é relativamente alto, certo? Em relação a quem? Ao externo, por exemplo. 50 vezes o externo. Então, tem uma resistência térmica de convecção aqui pela parte de fora, que é muito maior que da parte de dentro. Então, provavelmente, a maior resistência deve estar aqui, ó, no material do isolante e na convecção com ar. Que o aço, a espessura dele é pequenininha, a condutividade dele é elevada. E aqui no escoamento interno, né, de ar, o coeficiente convectivo é elevado. Embora a área seja pequena, né, menor que as outras, não é tão diferente. E o coeficiente convectivo é diferente, né? Esse daqui é 50 vezes o valor desse. Então, provavelmente as maiores resistências vão ser essas duas aqui. Ó. Deixa eu jogar aqui. Tá, mas em relação ao ar e ao vapor, a condução a gente não considera, não, só a convecção. Porque a radiação ele pediu para desprezar, né? A radiação pediu para desprezar e cada um dos meios ali está representando uma resistência para a gente. Por isso que eu estou colocando as 4 resistências, né, em série, onde cada uma delas está representando alguma coisinha. Ok. Primeira coisa que eu quero aqui. Não precisava, né? Deixa eu recortar aqui para ficar com tamanho maior. Vou dar um zoomzinho, fica mais fácil. Aqui, conclui, zoom. O que eu vou pegar aqui? Ó? Cada uma dessas resistências aqui. Resistência de convecção do vapor. Fica mais bonitinho, tá? Resistência de condução no aço. Esse aqui é no material do isolante. Esse aqui é no ar. Esse aqui é só que estava piscando. Ctrl C. Deixa eu ver. Estão aqui.
Tirar essas aqui de baixo. Mostrando o que cada uma delas representa. Isso aqui no quadro dá para desenhar rapidinho. Aqui que eu preciso ficar escrevendo, desenho, pega daqui, pega de lá, demora um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai para o problema mesmo, que fica mais fácil. Estou pensando na didática dele, né? Então, esse aqui é vapor, Ctrl C, Ctrl V. Certo? Esse T1 aqui, ó, vai virar para a gente temperatura T infinito. Vapor. Essa aqui vai ser a temperatura da superfície do isolante. A superfície externa, tá? Daí a palavra externa escrita. Precisaria da palavra escrita externa. Externa. Com X. Tamanho. Pode diminuir um pouquinho, né? Pronto. Aqui. Taxa aqui para me atrapalhar. Tem gente que faz faculdade anos, né? Fazer designer, desenhando. Enfim. Deixa lá, R3, R2, Ctrl C. Ctrl V. Tem gente que fica, faz curso de diagramação e vai, desenha aquilo. R3 para a gente colocar aqui. O R2. Vou indicar ele aqui. Claro, não vai ficar uma coisa mais bonita do mundo, né? Mas estou usando um software assim de desenho mesmo aqui. O R1. Esse aqui é raio inteiro. Tá? Para indicar qual que é qual, etc. Desenho. Como vai ficar isso daqui. E agora acho que está pronto. Não precisa de mais nada para ficar autoexplicativo. Isso aqui. A mágica feita. Pronto. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. E esses desenhos. Deixa o quadrado. Pronto, Ctrl Z. Deixa ele centralizado, que fica bonitinho. Vai ficar acima do texto. Todos eles, a gente joga para cá. Certo? O que a gente vai fazer vai ser calcular cada uma das resistências, tá?
make no sense. Ok. Foi. Calcular cada uma delas separada, ele quer basicamente a gente encontra a condutividade desse material isolante com base nas temperaturas fornecidas, né? 300 aqui, 20 graus por ambiente, 40 para essa superfície, tá? Então a gente tem que pensar. Bom, a condutividade do material do isolante, ele vai aparecer aqui, ó, nessa resistência aqui, que é a resistência de condução no material do isolante. Faltando a figurinha dele, o texto dele, cadê? O aço, Ctrl+C, Ctrl+V, condução isolante, Ctrl+A, Ctrl+C, sobe, volta e diminui. Certo? Ou seja, se a gente fosse olhar as resistências, cada uma delas separadamente, nessa daqui, ó, opa, a gente ia ter, né, em valores, tá? E normalmente precisa de resistência, depois a gente faz o circuitinho, se a gente calcula todas essas separadinhas, fica fácil a gente montar o problema, tá? A gente tem 1000 watts por metro quadrado Kelvin, certo? Isso vai estar multiplicando os 2π vezes o raio interno, tá? Ele falou que o diâmetro interno para a gente é 16, 0,16 metros. Esse vai ser para a gente o valor do raio. Enquanto o comprimento, e aí para o aço, para o isolante, para as resistências todas, a gente vai utilizar o mesmo comprimento, tá? Os 15 metros, que isso é comum para o tubo, tá? Isso que vai dar para a gente. Vamos a gente dar uma olhadinha no tamanho dessas resistências também. Então vai dar 1000 vezes 2 vezes π vezes 0,16 vezes 15. Vai dar 15,5 alguma coisa. Agora eu levo isso aqui menos 1. Esse daqui vai dar 6,63, que multiplica 10 a menos 5. E a unidade final é Kelvin por watt. Certo? Essa seria a resistência térmica de vapor. Nota que ela é bem pequenininha, então não deve ter muita influência sobre o circuito como um todo. Ele é um 10 a menos 5. Tá? A de condução no aço, e para o aço a gente tem todas as variáveis dele. Vamos trabalhar aqui. Ó. Então, 2π, o K do aço ele foi fornecido pelo enunciado. Ele vai valer para a gente os 14,9 watts por metro Kelvin. Vai multiplicar o comprimento de 15 metros. Certo? O raio R1, a gente já olhou ele, né? Vale 16 centímetros. Certo? Ou 0,16 metros, se vocês preferirem. Certo? E agora eu pergunto para vocês, quanto que vale o R2? Pode mandar texto, pode mandar mensagem áudio. Quanto que vale o R2, gente? Vamos ver quem vai acertar.
Volta para a figura. Agora, aguardando. Quanto que vale o R2? No caso, vai ser os 16 mais a metade da espessura. 40 milímetros. Então, 16 mais metade da espessura, a soma com a espessura do aço. Não? Sei quanto que vai dar isso aí. Ah, metade da espessura. A espessura, metade da espessura. Bom, esse exercício é justamente para pegar pela geometria mesmo, tá? Eu tô aparecendo todo preto no vídeo. Tô distante, né, da câmera. A luz é fraca. Tô com a luz aqui, ó, iluminar. Quanto, gente? Ela tem 500 alunos aí. Até agora ninguém falou um valor aí bonitinho pra gente colocar. Quanto tem que valer? Coloca, por favor, fazendo favor. 0,16 ou 0,18? Ó, um tá achando aqui que é dado 0,164, outro 0,18 metros. Então, volto lá. Agora ninguém acertou. Quanto que vai dar esse raio, gente? Aí pega esse raio daqui, ó, do R1 para a gente chegar no R2. Como que a gente faz? E quantos alunos que a gente tem? 18. Pouquíssima gente participando mesmo, né? Chat, mostra participantes. Tem 32. Um monte ainda que não apareceu. Vou pegar o chamado aqui depois. Baixar a lista de presença. Vou mostrar para vocês também que é possível. Professor, em metros seria 0,164. Como? O raio do R2, 0,164. 162 em metros. Porque Vamos pensar aqui, ó, para ficar mais fácil. Aquele já matou, né? Então, de 500 alunos, não pegou. Qual que é a ideia? Aqui, ó, e o exercício dá essas informações e dá as dimensões aqui, tudo de propósito para justamente, vamos dizer assim, confundir a cabeça da pessoa. E aqui a gente tem 16 centímetros, certo? Esses 16 centímetros eu vou ter que somar com uma espessura, certo? Não metade dela, tem que pegar a espessura inteira, porque eu estou vendo com raio, certo? Então, daqui até aqui eu tenho 16, daqui até aqui eu tenho 16 centímetros mais 40 milímetros. 40 milímetros em centímetros é 4. Então, 16 mais 4 vai dar 20 centímetros, certo? Ou 0,2 metros. Esse é o valor do R2. Considere a espessura duas vezes como você vai trabalhando diâmetros. Tá? E depois que pegou o diâmetro lá, somou as duas espessuras do diâmetro interno, depois divide por 2. É isso aí. Mas, é isso aí, ó. Para a gente, o R2, ele vai dar 0,20, né, metros. E agora a gente pode fazer as contas. Nossa, eu errei a soma, kkk. Eu percebi. Certo? É um dos motivos, inclusive, que eu estava perguntando para vocês, porque é fácil errar isso aí se não presta atenção. Então, na hora que aparecer esses problemas, principalmente se não tiver figura, fiquem atentos com essas dimensões. Eu fui fazendo desenho passo a passo, né, conforme o exercício foi dando informação para a gente.
Então, logaritmo de 0,2, dá para colocar 20, né? Dividir por 16, que fica em centímetro, e centímetro cancela um centímetro. Isso vai estar multiplicando o 2, vai multiplicando o π, que multiplica lá os 14,9, que é a condutividade material, vezes 15, que é o comprimento do tubo. Isso vai dar para a gente 1,589, então 59, vezes 10 a menos 4. Estou colocando igual aqui, mas é tudo aproximado, tá? E quase que 100% a dízima. Tem logaritmo, tem π dividindo, tem logaritmo e π. Mesma conta, não vai dar exato, bonitinho, não. Tá? Principalmente parede cilíndrica, assim. Então, dá mais ou menos isso aqui. Beleza? No caso isolante, as informações que a gente tem, praticamente tudo, exceto o caso isolante, que essa a gente não tem. Vai ser igual, eu vou deixar aqui bonitinho. O caso isolante, eu vou voltar ele para o lugar. Certo? Aí ele começa do raio 2, que é 20 centímetros, ou 0,2 metros, e ele vai até o raio 3. E aí, se o raio 2 é 20 centímetros, quanto que vale o raio 3? Quanto que vale o raio 3? Deixa eu ver, 10,5, deixa eu adiantar. Nós vamos ficar aqui esperando muito tempo, até vocês ficarem lá no supletivo. Então, vou lá, já achei que é dito, né? 22 dividido por 20. Tira essa condutividade daqui. Deixa eu só com 1. Pronto, fiz a conta. Esse daqui, ó, vai dar pra gente 1,01 vezes 10 a menos 3. E aí não é Kelvin por watt, né? Que a única unidade que a gente tem aqui é dividido por metro. Então, vou deixar aqui um metro elevado a menos 1. Ô, professor, Ah, você poderia repetir para mim, fazendo favor, como que é a questão desses raios? oi? Porque eu estou confundindo, porque eu achei que o R3 seria 20 também. Ah, O R1 aqui como é que fala? 20 até aqui, ó. Você tem que somar a espessura do isolante. Porque aqui eu tenho um raio daqui para cá, eu tenho outro raio daqui para cá, eu tenho outro raio daqui para cá. Isso porque todos vão sair do centro. Então, para o R1 a gente andou 16, mais 4 Beleza. dá 20, mais 2 a gente foi a 22. Joia, joia. Certo? anota Só também. somando as espessuras, né, ao primeiro raio. Uhum. Certo? Chegamos Obrigada. nessa resistência. O cabo isolante, a gente não tem ele para fazer a conta, então ele vai ficar aqui embaixo dividindo. É incómodo para a gente está só escrevendo a informação que a gente tem. E agora, para a última, que é a do ar, você... A gente vai colocar o coeficiente convectivo dele, que acho que são 20 watts metro quadrado Kelvin, isso mesmo. Certo? Ele vai estar com o raio 3, que é de 22, né, gente? 22. Não. A gente está 20, né, com 22. Ok. Esse valor agora, menos 1, pá. Vai dar aqui pra gente 2,41, né? Vezes 10 a menos 3. Então, do jeito que eu tinha mais ou menos previsto, né? As maiores resistências térmicas que a gente tem vão ser do material do isolante e do ar externo, tá? Sendo que nesse caso, não dá para a gente saber qual das duas é maior, porque eu não tenho o cabo isolante, mas basicamente já tem aqui quais são essas resistências térmicas, que vai adiantar bastante para a gente poder resolver o problema. Tá?
Tem mensagem aqui, 22 centímetros. A Kelly tá afiadíssima. Voltei aqui. Certo? E o que nós vamos fazer? A gente tem o circuito aqui, ó, onde a gente tem temperatura conhecida aqui, aqui e aqui. Então, tem 3 temperaturas, certo? Se a gente tivesse só 2 em algum pontinho, a gente já conseguiria calcular essa taxa ainda sabendo a resistência que existiria em qualquer ponto. Aqui bem no meio eu tenho uma incógnita. Então, o que a gente vai fazer vai ser dividir o nosso circuito em dois momentos, onde no primeiro a gente vai pegar o que a gente conhece, né, de temperatura conhecida e resistência térmica conhecida para calcular a taxa, e com a taxa conhecida e diferença de temperatura, a gente consegue calcular a resistência toda que a gente tem aqui embaixo, certo? Para a gente poder isolar, né, a condutividade aqui. Então, primeiro eu vou começar dessa partezinha aqui do circuito, tá? Vou pegar essa temperatura que eu tenho, que é a temperatura de superfície externa do isolante, com essa temperatura aqui do ar. Ficou com coisinha, né? Não coloquei ar para ela. Deixa eu ter posto. Eu... Última intervenção no desenho. I promise. Só ficar com as mesmas variáveis. Ctrl A, Ctrl C. Só troquei o índice de 2 para A, tá? Ficar tudo nos conformes. E agora que a gente tem isso, vamos pegar esse pedacinho aqui. Nós vamos basicamente calcular a taxa de transferência de calor. Então, deixa eu pegar a expressãozinha que já tem aqui. Ó. Seria a taxa pela resistência térmica. Aproveitar até... Vou pegar esse tudo aqui. Só para agilizar. Então, a taxa de transferência de calor que a gente vai ter vai ser diferente da temperatura pela resistência térmica, vai ser a temperatura de superfície, né, externa do isolante, menos a temperatura T infinita aqui do ar. E quem está entre esses dois extremos aqui é só a resistência de convecção para o ar. Então é ela aqui, ó, que a gente vai usar aqui no denominador. E só ela. Certo? Então vamos pegar lá. A temperatura da superfície externa do isolante falou que são 40 graus Celsius. E a do ar ambiente ela é de 20. Esse valor a gente já calculou. Então, a nossa taxa de transferência de calor fica com 20 dividido por 2,41 vezes 1000. Então, vai dar aqui, ó, aproximadamente 8.298,755. Então, 76? 76, certo? Em watt. Essa seria a nossa taxa, aproximadamente isso, pelo menos. E com o valor da taxa, que a gente vai fazer vai ser calcular a resistência térmica que a gente vai ter entre os outros extremos, onde a gente conhece as temperaturas. Ou seja, pegar a temperatura desse vapor aqui, temperatura da superfície externa da asa, para calcular essas 3 resistências aqui somadas. Porque uma vez que eu já tenho esta aqui, já tenho essa, e obtiver as 3 somadas, eu consigo isolar essa daqui, e isolando essa eu acho o K do isolante. Isso é planejamento. Então, pega a expressão aqui, bonitinha. Como agora eu quero calcular a resistência térmica, né? Eu vou pegar a resistência. Ctrl X. Vou passar ela para cá. Que é tão pequenininho, nem precisa. A minha diferença de temperatura agora, vou utilizar esse cálculo, vai ser desde a
temperatura para o vapor, então tem infinito vapor. Vou pegar o do ar aqui para me facilitar. Até isolante. Então, peguei Ctrl C, menos Ctrl V. Tirei do ar. Tirei isso daqui. Do vapor, menos do isolante, sobre resistência. E vou pegar as 3 resistências aqui juntas, tá? Vou chamar aqui de resistências térmicas. 1, 2 e 3. Quanto essa aqui era só 4? Certo? Para fazer essa continha aqui. Então, nós teríamos a taxa é a mesma que o circuito está em série. Tá. Que bobagem minha parte, tá? Ctrl X. Ctrl V. Aqui vai ficar a nossa taxa. E as temperaturas. Aqui é 300 graus e aqui é 40. Então, fazendo essa continha linda aqui, ó, nós vamos chegar no valor de 260. Esse valor aqui já pronto. Eu inverto ele, né? Levo ele menos 1. Depois multiplico ele por 260. Então vai dar pra gente, ó, vou pegar assim. Formar de 10 menos 3, que a gente teria 31,33. Fiz 10 a menos 3, Kelvin por watt. Eu gosto de representar assim, 31,3, 3,13, né? Vezes 10 menos 2, mais comum nesse formato científico. Tá? Beleza. Aí, com base na taxa de transferência de calor nessa resistência térmica aqui, ó, eu achei a resistência térmica que eu tenho para esses 3 valores aqui, nos quais 2 eu já tenho somado e 1 está em função do cabo isolante. Então, essa resistência térmica aqui, 1, 2, 3, ela, para a gente, vai ser igual à resistência, né, que a gente tem de convecção no vapor, mais a resistência de condução no aço, mais a resistência do material do isolante aqui. Sei que esgotou o tempo, tá, gente? Quem precisar ir para a próxima aula pode ir. Eu vou continuar o videozinho aqui e posto o restante. E agora é só substituir os valores e alocar. Basicamente isso, tá? Tá aqui. Só para terminar, não ficar a aula partida. Ver. Esse valor da resistência a gente já tem, ele já está aqui. De convecção de vapor está aqui. Não, esse aqui é do ar. De vapor aqui em cima. Condução do aço. Do isolante. E a dica, né, do professor. Tá vendo? Esse aqui, ó, cada um
tá num expoente diferente, ou como é que fala? Num multiplicador diferente aqui. Eu tenho um 10 menos 2, 10 menos 5, 10 menos 4, 10 menos 3. Posso colocar todos no mesmo, e aí fica muito mais fácil fazer a conta, tá? Se eu coloco isso aqui no 10 a terceira, por exemplo, fica com 31,3. Esse daqui, 10 a terceira, eu vou ter que multiplicar os valores por 100, né? Então fica 633. Aliás, fica 100 vezes menor. 0,333. Esse daqui, ó, tem que tirar uma casa dele, então vai ficar 0,1. 549. Esse aqui é 10 menos 3. Que aí, nesse formato, onde tem 10 menos 3 dos dois lados, eu consigo eliminar o valor do 10 menos 3, fica mais fácil fazer as continhas. Certo? Já posso passar esses dois valores aqui para o outro lado, eles vão ficar negativos. Menos este, menos este. Vou instante mais aqui. Certo? Um cada isolante para a gente. E você pegar esses valores que estão aqui nesse lado, né, passar para cá dividindo. Então, deixa eu copiar a expressão inteira. Ctrl C, Ctrl V, vou só inverter os lados. Né, vou ver quanto que vale essa conta aqui não. Calculadora que vai fazer isso para a gente. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu pegar esse metro menos 1, Ctrl X, deixei ele aqui em cima. Enquanto ficou bonito. Tira esse sinalzinho aqui. Fica maior. Equation 1.01 divide por 31.3 menos 0.0663 menos 0.159. Fiz a continha, vai achar lá 0,0325, então 0,033 aproximadamente. Certo? A unidade fica watt, vai para o numerador, dividido por metro, que é menos 1, Kelvin aqui. Tá? Então ficaria assim o exercício. Terminamos. Alguma dúvida, gente? Vamos salvar na pasta. Exemplo de resistência de livros. E aí, aula que vem, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele exercício que ficou para trás e tirar alguma dúvida que vocês tenham tido na lista. Certo? Que aí fica o suficiente. Certo? Uma dúvida, gente? Eu já vou postar nos materiais para vocês também. Tá bom. Certo. Então, se valeu, valeu. Deixa eu parar a gravação.